pessoal, esse é o último capítulo. A gente vai estar falando sobre polígonos e vamos botar alguns exemplos aqui do que seria um polígono. Primeiramente, o polígono ele é uma figura geométrica formada por uma linha simples e fechada que não pode ser uma curva. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. É uma figura formada por linha fechada e simples, tá vendo? Então tá aqui, ó. Essa figura não tem buraco, tá? Ela é totalmente fechada. E toda vez que acontecer isso, a gente chama essa figura de polígono. Ah, professor, mas o círculo também é uma figura fechada. Porém, a linha do círculo é uma curva. Então, o círculo não é um polígono. Aqui a gente tem um exemplo de quadrilátero, ou seja, uma figura que é formada por 4 lados. Todo polígono ele vai ter algumas características, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos os vértices, que são os pontos em rosa. Então eu tenho vértice A, B, C e D. Nós temos os lados, lados AB, BC, CD e DA. Nós temos diagonais, AC, que está em amarelo, e BD, que também está em amarelo. E nós temos os ângulos. Aqui nós temos o ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo ABC. Esse ângulo aqui é o ângulo BCD. Esse ângulo aqui é o ângulo CDA. E esse ângulo aqui é o ângulo DAB. Então, os elementos que formam um polígono são vértices, ABCD, como a gente viu ali. Os lados AB, BC, CD e DA, as diagonais AC e BD e os ângulos BAD, ABC, BCD e CDA. Todo polígono ele vai ser chamado, além do nome dele característico, ele vai ser chamado também pelos vértices. Então esse polígono aqui ele vai ser o polígono ABCD, que são os 4 vértices que se encontram nele. Eu falei que a diagonal ela é um dos elementos dos polígonos, certo? Só que tem uma figura que não tem diagonal. Essa figura é o triângulo, tá? Ela tem todos os outros elementos, mas não tem diagonais. Agora o polígono ele pode ser classificado de 2 formas. Polígono convexo e polígono côncavo. O que vai ser o polígono convexo? E o côncavo? Como é que eu vou diferenciar eles? Vamos falar do côncavo que vai ser mais fácil. Então vamos lá. O côncavo, quando você traçar uma linha qualquer e essa linha passar dentro da figura e depois fora da figura e voltar para dentro de novo, ele vai ser chamado como côncavo. O convexo isso já não acontece, tá vendo? Eu vou passar uma linha aqui, ele só ficou dentro da figura. Ah, vou passar em outra posição, ó. Só ficou dentro da figura. Passar em outra posição, só a linha só ficou dentro da figura. O côncavo não. O côncavo, se eu passar a linha, ó, ela entra, sai e entra de novo. Então toda vez que isso acontecer, ele é chamado de côncavo. Polígono regular. Quando que um polígono vai ser chamado de regular? Ele precisa de 2 características para ser chamado de regular. A primeira é que todos os lados tenham o mesmo tamanho. Então o polígono tem que ser equilátero. A segunda, que todos os ângulos também tenham a mesma medida. Então ele é chamado de equiângulo. Um exemplo desse tipo de figura é o quadrado. O quadrado tem os 4 lados do mesmo tamanho, tá? E todos os ângulos do quadrado, eles valem 90 graus. Então ele tem as 2 características. Os 4 lados do mesmo tamanho e os 4 ângulos do mesmo tamanho. Triângulos. Vamos falar especificamente dos triângulos. Eu posso classificar os triângulos de 2 formas. Pelo tamanho do lado e pelo tamanho dos ângulos. Então aqui, pelo tamanho do lado, eu tenho triângulo escaleno, que tem os 3 lados com tamanhos diferentes, por isso que eu botei em cores diferentes. Triângulos isósceles, que tem 2 lados do mesmo tamanho e um de tamanho diferente. Então, ó, os iguais são amarelos. E equilátero tem os 3 lados do mesmo tamanho. Então, ó, 3 lados amarelos. Agora a gente vai classificar pelos ângulos.
O que é um triângulo acutângulo? É o triângulo que possui os 3 ângulos agudos, ou seja, esses 3 ângulos vão ter valores menores que 90 graus. Triângulo obtuso, ele possui um ângulo que é obtuso, tá? Ou seja, esse um ângulo vai ser maior do que 90 graus. Só para corrigir, o nome do triângulo é obtusângulo, tá? Triângulo retângulo, ele possui um ângulo que é reto, ou seja, esse ângulo aqui que tem um quadradinho, ele vale exatamente 90 graus. Então, pessoal, essa é a última aula, tá? Terminamos o nosso livro.